Olá, queridos graça e paz, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Léo Murata e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o perigo da obstinação. Em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, Deus diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É perfeitamente possível que Deus queira algo para a nossa vida e nós escolhemos fazer outra coisa. Em Mateus capítulo 23, no versículo 37, Jesus fazendo um lamento sobre os judeus de Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram? Quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram? Eu quis e vocês não quiseram. Em Atos capítulo 7, no versículo 51, Estevão está discursando antes do seu martírio e para as autoridades de Israel ele diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. É muito importante você entender que Deus não é irresistível. A vontade de Deus para a sua vida ela não vai acontecer sem o seu consentimento, porque é perfeitamente possível Deus querer algo para você e você escolher outra diferente da vontade dele. Existem pessoas que estão tomando decisões aleatórias, baseadas naquilo que elas querem, acreditando que de uma forma misteriosa Deus está por trás, manipulando as coisas para no final acontecer aquilo que Deus planejou para ele. Não, a Bíblia diz que não é assim que Deus faz. Os céus e a terra hoje eu tomo por testemunhas que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolhe a vida. Ele não diz eu vou fazer você escolher. Não, você escolhe. Eu te proponho, mas você escolhe. Existe um princípio no reino espiritual. Tudo que você alimenta, cresce. É possível você alimentar tanto a sua vontade e começar a ficar obstinado por ela. Saul alimentou tanto o seu desejo de matar Davi que ele ficou obstinado com essa ideia, a ponto dele decidir abandonar o palácio e o seu luxo e estar disposto a viver em cavernas e montanhas só para caçar Davi. Números capítulo 22 narra um momento onde o rei dos Moabitas, chamado Balaque, ele está tentando fazer com que o profeta Balaão amaldiçoe Israel para que eles possam vencer a guerra contra Israel. E ele está oferecendo riquezas para que Balaão amaldiçoe os israelitas. E no versículo 7 diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Deus disse claramente para Balaão: Não irá com eles, e não amaldiçoará Israel, porque Israel é abençoado. Agora, qual a resposta que Balaão deu para aqueles enviados de Balaque? No versículo 13 é dito assim: Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. O Senhor recusa deixar eu ir com vocês. Eu tô doidinho pra ir com vocês, pegar esse dinheiro e amaldiçoar Israel. Mas o Senhor não deixa eu fazer isso. Mas o rei Balaque não vai desistir. Ele vai enviar novamente mais mensageiros, com mais riquezas ainda, para propor para Balaão amaldiçoar os israelitas. E no versículo 15 diz assim: De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zipó: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me a este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Ainda que ele me desse sua casa todinha cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além daquilo que Deus disse. Eu não poderia. Eu tô doidinho. Mas eu não posso. Mas olha só o que Balaão diz no versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Rapaz,
tinha alguma necessidade de Balaão ainda orar novamente a Deus sobre essa situação? Deus já tinha dito, não vá com eles, não amaldiçoe Israel, porque Israel é abençoado, mas Balaão ainda está tentando ver se consegue com Deus uma forma dele fazer aquilo que o rei Balaque quer e ficar com aquelas honrarias. A obstinação, ela pode nos cegar a ponto de nós tomarmos decisões que em sã consciência jamais tomaríamos. Agora preste atenção na resposta de Deus. No versículo 20, Deus diz assim: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. E parece que Deus mudou de ideia. No versículo 21 diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Quanto mais você alimentar a sua vontade, mais obstinado você vai ficar com ela. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 23, Deus diz que a obstinação é como a idolatria. E em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 3, Deus diz assim para o profeta: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. É possível que eu já saiba que aquilo que eu desejo tanto não é a vontade de Deus para mim, mas por causa da minha insistência e obstinação, ainda assim é possível que aquilo aconteça, mas haverá juízo da parte de Deus. Balaão foi morto pela espada. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 20, Jesus falando sobre uma mulher chamada Jezabel, ele diz assim: Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não viu? Ela, todavia, não percebeu? Ela, todavia, não soube? Ela, todavia, não quer. Jezabel estava obstinada na sua própria vontade, e as consequências da sua obstinação caíram sobre ela. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Nesse texto de Romanos capítulo 1, por 3 vezes, Paulo diz que Deus os entregou. Deus entregar é consequência do homem resistir à vontade de Deus. Muitas pessoas, quando elas pensam em juízo de Deus, elas pensam em raio caindo, em fogo vindo do céu, em furacão, em terremoto. Mas Sansão, depois que ele deixou o seu cabelo ser cortado por Dalila, ele não tinha percebido que o Espírito de Deus se tinha retirado dele. Existem formas silenciosas do juízo de Deus se manifestar na vida de pessoas. E uma delas é retirando aquilo que ainda freava o homem na sua obstinação. E por que o juízo de Deus vem? Porque ele não quer se arrepender. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse do seu pecado. Ela, todavia, não quer se arrepender. Quanto mais a pessoa alimenta a sua própria vontade, mais obstinada ela vai ficando com ela. Até o ponto dela ficar cega e não perceber como ela está conduzindo a vida dela. Saul caçando Davi por todo Israel é o exemplo do que a obstinação pode fazer com uma pessoa. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido a dedo pelo próprio Deus. Qual era a vontade de Deus para Saul? Que ele governasse sobre Israel. O que Saul fez por causa da sua obstinação? Saul abandonou o trono, Saul abandonou o reino, Saul abandonou o palácio, Saul abandonou o povo e Saul viveu seus dias caçando Davi por todo Israel. Mas as consequências vieram. O rei Saul foi morto pela espada, juntamente com seus filhos, e o reino foi tirado da sua família. Esse é o perigo da obstinação. A pessoa pode ficar tão cega que ela não percebe que toda a vida dela agora está sendo consumida por aquela obstinação. E qual o contrário de obstinação? Rendição. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixemo-nos levar. Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. Deus vai propor os caminhos, vai dizer qual você escolhe, mas a decisão é sua. Você só vai cumprir a vontade de Deus para sua vida se você se render e se deixar levar por Ele. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a importância da renúncia na vida do cristão. Seja abençoado com a prática dessa palavra, se renda aos planos do Senhor e até o próximo vídeo.